Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre Guerra Fria. Primeiro ponto é identificar o que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um embate entre os Estados Unidos, que foi o país vencedor da Segunda Guerra Mundial, contra o nazifascismo da Itália e da Alemanha, e também do outro lado, um outro grande país vencedor, a União Soviética. Então, a partir dali, se nós lembrarmos da Revolução Russa e do início da institucionalização, da organização de um país dito comunista, como a União Soviética, que é completamente contrário ao capitalismo, percebemos que duas forças antagônicas, duas forças diferentes, começarão a disputar a hegemonia mundial. Por isso fala-se na bipolarização do mundo. Ou os demais países se alinhavam ao comunismo e à, obviamente, liderança da União Soviética, ou eles se alinhavam ao capitalismo e à óbvia liderança dos Estados Unidos. Mesmo nós sabendo que a China se desvinculou da União Soviética, por exemplo, e que esses alinhamentos eles não se deram de forma completamente uniforme, mas na sua maioria imensa houve esse alinhamento. Inclusive o Brasil se alinhou aos Estados Unidos. Um exemplo claro disso, o comportamento dos governos durante o regime militar e até mesmo a promoção do golpe militar em 64. Significava de forma clara o alinhamento do Brasil aos países capitalistas. Ora, Guerra Fria por quê? Porque em momento algum a União Soviética e os Estados Unidos entraram num conflito armado direto. Então eram conflitos indiretos. O que significa isso? A influência dos Estados Unidos em países capitalistas para combater o comunismo, como aqui no Brasil, todo o discurso foi combater os comunistas durante o regime militar. Daí as prisões, torturas, como no restante da América Latina, a Argentina é um exemplo clássico. Assim como a União Soviética também cometeu atrocidades, fazendo intervenções em países do leste europeu de forma extremamente violenta para manter o seu domínio comunista. Assim como essas disputas influenciaram na descolonização da África e da Ásia, isso será discutido em um outro momento. Bom, os Estados Unidos saíram como grandes vencedores, como eu já disse, juntamente com a União Soviética. Agora, do ponto de vista econômico, os Estados Unidos lucraram muito, saíram como credores. O que é isso? O mundo europeu passou a dever aos Estados Unidos e já tinham passado a dever desde a Primeira Guerra Mundial. Mas, enfim, a vitória contra o nazifascismo foi muito importante para que o liberalismo criasse essa força novamente, visto que a grande crise do liberalismo tinha sido em 1929, mas mesmo assim, com a queda da Bolsa em 1930, mas mesmo assim, a partir do New Deal e da recuperação econômica dos Estados Unidos, eles venceram a Segunda Guerra Mundial, se transformaram novamente na grande potência e juntamente ou de forma oposta à União Soviética começaram a disputar o mundo. Enfim, os Estados Unidos chegaram a ter 40% da renda mundial naquele período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria. Os Estados Unidos tiveram inicialmente o monopólio da bomba atômica e a partir dali se colocava-se de um lado o capitalismo norte-americano vencedor, o exemplo do grande herói. Isso vai passar por toda a Guerra Fria, inclusive com a produção de Hollywood imensa daqueles grandes heróis, os super-heróis, Homem-Aranha, Super-Homem, Mulher Maravilha, todas aquelas coisas que os Estados Unidos venderam, entre aspas, porque eles empurraram goela abaixo para o mundo e criaram um imperialismo cultural violento. O que é o imperialismo cultural? É o que os brasileiros, por exemplo, sentem quando tem a emoção de ir para a Disney e de consumir produtos norte-americanos. Esse é o imperialismo, é o domínio cultural que eles fortaleceram imensamente durante esse período.
Ora, colocava-se de um lado o socialismo, do outro lado o comunismo. Quais os pontos principais da Guerra Fria? A doutrina Truman, o que os Estados Unidos fizeram, o que foi a doutrina Truman? Com a morte de Roosevelt, que foi durante o governo dele que foi feito o New Deal, aliás, uma política extremamente responsável para aumentar a responsabilidade do Estado frente aos seus cidadãos e recuperar a economia norte-americana depois da crise de 29. Truman, então, resolveu adotar uma política de ajuda financeira e militar contra todos aqueles países que se colocassem contra o comunismo. Ajuda entre aspas, esses países se endividaram. Além disso, ele estabeleceu o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Uma ajuda econômica aos países europeus que se colocassem contra o comunismo. Aí nós já percebemos a formação de um bloco contra o comunismo. Bom, inclusive, há uma coisa que os livros de história, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, não enfatizam tanto. Não que não falem que sejam ruins, longe disso. É da questão do movimento culturalista. Assim como eu disse a vocês, que havia uma propaganda intensa para que nós pudéssemos consumir produtos norte-americanos, que nós pudéssemos aderir, aceitar a cultura norte-americana como um padrão que nós pudéssemos seguir, e digo nós, ou melhor, aqueles que poderiam seguir, né? Porque a gente não diria isso para um negro pobre e favelado, que sequer tinha condição de ter uma vida digna, uma casa própria ou algo para comer decentemente, ele não ia comprar produto norte-americano. Eu digo isso para a classe média brasileira, classe média alta e a elite, que sempre surfaram nessa onda norte-americana de consumismo bravo. Para os nossos negros, para os nossos trabalhadores assalariados, eles jamais teriam essa oportunidade. Enfim, nem dentro dessa perspectiva, o que foi o movimento culturalista? A ideia de não somente você passar uma propaganda para vender produtos, mas a ideia de que a sua cultura é superior. Então, essa cultura superior significava, inclusive, a propaganda de intelectuais, sobre intelectuais, pessoas que pensavam e que divulgavam o seu pensamento, que nós, da América Latina, trazíamos de fora dos Estados Unidos. Então, era a superioridade cultural deles. Por isso que às vezes a gente pensa assim, pô, para que eu quero saber isso? Veja que até em programas de televisão hoje, principalmente nesses sensacionalistas que passam aí, eles dizem, nos Estados Unidos é assim, não é como aqui. É a ideia de supremacia cultural, que é um erro, é uma forma de imperialismo e de dominação. Isso é um resquício da Guerra Fria. Então, antes de você perguntar, por que eu quero saber de Guerra Fria, professor? Pós-guerra, final da década de 40, década de 50, 60, 70, 80, o que me interessa? Interessa muito, porque nós ainda assistimos a esses comentários. Nós ainda estamos vendo pessoas dizendo assim, quem é contra o governo é comunista. Isso foi criado na Guerra Fria. Por quê? Porque quem é contra o governo não ama seu país. Na ditadura militar aqui diziam, Brasil, ame-o ou deixe-o. Nós ainda percebemos alguns discursos, vá para a Venezuela, vá para Cuba. Por quê? Porque quem questiona o governo atual é porque não gosta do país, o que é uma falácia, em outras palavras, uma mentira. Todos temos o direito de concordar ou discordar de qualquer governo que se estabeleça, seja ele de esquerda ou de direita. Mas voltando ao nosso assunto, depois dessa ofensiva norte-americana, inclusive criando a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma ofensiva militar contra os países comunistas ou os inimigos dos Estados Unidos, a União Soviética revidou. E aí criou o Cominform, que era a proposta de união dos países comunistas europeus. Daí o leste europeu ter se aliado de forma, digamos assim, de boa vontade ou não com a União Soviética. Em meio a essa disputa ainda,
foram criadas as duas Alemanhas, que na realidade esse projeto veio do final da Segunda Guerra Mundial. Conferência de Alta, enfim, de Potsdam, já havia essa discussão de se dividir a Alemanha em duas Alemanhas. Por quê? Porque a Alemanha foi a grande opositora, era o país que liderava o nazismo no mundo. E a Alemanha foi a grande derrotada pelos Estados Unidos, pela União Soviética, pelos países aliados. Então, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos tinham interesse na Alemanha. E a União Soviética, extremamente preocupada com o domínio possivelmente capitalista dentro da Alemanha, ela pressiona pela divisão entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, o que resultou na criação do Muro de Berlim. A Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental socialista. Enfim, criação do Muro de Berlim, da OTAN, a União Soviética teria que dar uma resposta também à criação da OTAN, e a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia em 1955. O que foi o Pacto de Varsóvia? Uma aliança militar para fazer frente à OTAN. Então, gente, perceber esses pontos cruciais, o que foi a Guerra Fria, a oposição entre comunismo e capitalismo, a criação da OTAN, da doutrina Truman, do Plano Marshall por parte dos capitalistas comandados pelos Estados Unidos, em resposta a isso, identificar o que foi o Cominforme e o Pacto de Varsóvia. A Guerra Fria é muito mais. O vídeo seria longo, de uns 50 a 60 minutos. Mas como esse é um resumo, a gente para por aqui, mas retoma esse tema numa próxima oportunidade. Valeu a todos, dê o like, um abraço, muito estudo, que é assim que a gente vai para frente.